todos, com muita alegria, nós recebemos aqui na Band FM Luiz Guilherme Lopes da Silva. Ele é que é assessor de marketing do Sicredi. Sicredi, que é uma instituição financeira cooperativa com mais de 7 milhões e meio de associados e atuação em todo o Brasil. Está lançando, por meio da sua fundação, um site de fomento à educação financeira dentro das ações da 11ª Semana de Educação Financeira. Luiz, bem-vindo. Prazer enorme conversar com você, até para a gente ter um pouquinho mais de noção do que é a tal da educação financeira. Boa noite, já fica essa pergunta para você. O que é a educação financeira? Obrigado, Douglas. Uma boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band FM. Ed, um prazer estar com vocês aqui. Minha primeira vez na rádio, tá? Bem-vindo. E uma linda casa, né? Me senti muito bem recebido aqui com o espaço de vocês. Então a gente agradece essa oportunidade para estar podendo falar um pouquinho com os ouvintes. Para entrar um pouquinho no nosso tema, né, o motivo da gente estar aqui com vocês hoje, educação financeira é algo muito importante na agenda do Sicredi. A Semana Nacional da Educação Financeira ela acontece há 11 anos no Brasil, desenvolvida pelo Banco Central, pelo Fórum Econômico de Educação Financeira, e foi um incentivo que o Banco do Brasil quer fazer com que o sistema financeiro nacional como um todo trabalhe essa pauta com os seus clientes, com seus correntistas, no nosso caso, os nossos associados, né? E gera essa conscientização financeira nas pessoas. Porque hoje o nosso país, ele é líder, né? Infelizmente, ele é líder na questão do endividamento. Hoje, 72 milhões de brasileiros, né? Nós dizemos que mais de 70% das famílias brasileiras possuem dívida em atraso, porque nós não fomos educados financeiramente na escola, né? A gente ouve falar muito pouco sobre educação financeira ao longo da nossa jornada, da nossa vida. Hoje que há tá no currículo das escolas, principalmente estaduais, né? Está entrando, depois de muita luta que nós, principalmente do sistema financeiro, o Sicredi foi um impulsionador, porque nós estamos levando a educação financeira nas escolas há muitos anos, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Legal. E nós precisamos levar essa pauta. Então, nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, durante a Semana ENEF, o Sicredi foi responsável por 65% das ações de todo o sistema financeiro nacional. Mais de 20 milhões de pessoas impactadas, porque nós fazemos oficinas nas escolas, nós fazemos oficinas nas empresas que são associadas a nós, vamos falar com os funcionários nas empresas, fazemos oficinas dentro das nossas agências, em toda a comunidade onde nós estamos inseridos no Brasil todo. Então nós nos preocupamos muito com isso. Educação financeira nada mais é do que as pessoas aprenderem um pouquinho melhor como eu reduzir as minhas despesas e aumentar os meus ganhos. Então quando você está insatisfeito, as contas do mês não estão fechando, você precisa reavaliar o que você tem feito. Né, botar ali na ponta do lápis, o nome do nosso programa de educação financeira é Cooperação na Ponta do Lápis, então é botar na ponta do lápis e ver o que eu posso fazer de melhor. E aí começando a cortar as despesas daquilo que é superficial, que a gente fala que são os gastos não essenciais, né? E aí sim a gente vem até chegar nos essenciais e a gente vai revisitar como está a nossa vida financeira. A gente vai fazer um diagnóstico, assim como o médico faz um diagnóstico para saber como é que está a nossa saúde física, nós precisamos também saber como é que está a nossa saúde financeira. Agora, com relação a isso, e aí a gente já tem uma ideia da importância de a pessoa ser educada financeiramente. E a gente sempre ouve falar, provavelmente Ed Passos, Ricardo César, João Vitor, enfim, o ouvinte Band FM que está em casa, no carro, no trabalho, ouve falar que é preciso fazer aquela tabela do que entrou e o que saiu. E, de repente, existem aplicativos e mais aplicativos e acaba dificultando a vida de quem está fazendo. Um caderno você já pode fazer. Dá certo. Você consegue ter esse balanço. Demais. E eu sou exemplo disso. Porque eu cresci vendo meu pai, né? Meu pai, ele é contador. E ele é fanático pelo seu caderninho. Se você pedir pro meu pai ir lá e buscar o que ele gastou em janeiro de 2020, 19, talvez ele vai ter. Porque ele guarda todo mês ali, todos os recibos, e ele pontua tudo ali na ponta do lápis, na agendinha dele, todos os gastos. E você vê, minha família eu não vendo uma família de classe média, uma família simples, né? Contador, minha mãe trabalha na saúde, mas é agente de saúde, enfim, e eles viajam todo ano. Né? Meus pais adoram viajar. E eles já foram para resort, eles já fizeram muita coisa. E eles não teriam renda para isso. Só que eles são muito educados financeiramente, muito conscientes. Então, e meu pai é com o caderninho. Mas os mais jovens gostam dos aplicativos e pode ser na planilha. Né? Nós indicamos que tenha um método. Aí é muito pessoal. Vida financeira é muito pessoal. É o que mais faz sentido para você. Desde que você faça, desde que você tenha o controle. Porque senão, ainda mais em época de cartão,
né, de cartão de crédito, em que é tudo muito fácil, né? Você não precisa mais tirar o dinheiro da carteira para poder gastar. Você vai no cartão de crédito. É que as pessoas se perderam mais ainda. O que veio para ser um auxiliador, um beneficiador para a população, para democratizar o acesso ao crédito, em alguns momentos ele passou a ser um vilão nosso, em que a gente usa e no final a gente não sabe quanto a gente gastou. Quando chega a fatura, a gente se assusta. Então a gente orienta a acompanhar esse andamento do cartão e assim como acompanhar os gastos que são essenciais, manter essa rotina. Cada centavo, desculpa, Ed, cada centavo conta? Cada centavo conta. Não, eu queria saber o site, qual que é esse site aqui de Fomento à Educação Financeira e o que tem também lá nesse site? Tem cursos, o que as pessoas podem aproveitar nesse site aqui? Nós temos uma plataforma de curso sobre educação financeira, lá também tem... E gratuito? Gratuito. Tem simulador também. Então, você pode fazer simulação da sua aposentadoria, né? Dentro do produto Previdência Privada. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, é uma grande coisa que a gente precisa trabalhar isso nas oficinas. Porque as pessoas, a nossa geração principalmente, dificilmente ela vai conseguir, olhando para um futuro, se aposentar com a Previdência do INSS. Então, ela começa a pensar, a projetar como vai ser esse futuro. Porque hoje há um dado que diz que 50% dos brasileiros aposentados dependem da ajuda dos seus filhos para conseguirem sobreviver. O dinheiro da aposentadoria não é suficiente para os nossos idosos. A maioria dos nossos idosos recebem auxílio dos seus familiares ou de entidades, de ONGs, são assistidas por alguém para conseguir dar conta. Então, se a gente quer pensar nesse futuro, a gente precisa olhar para esse produto, por exemplo, Previdência Privada, para ter essa renda complementar no futuro. E lá é possível fazer tudo isso. Tem simuladores, se você quer viajar, tem simulador de quando você precisa guardar para alcançar objetivos. Porque o dinheiro no prazo, com os juros compostos, para quem começa a criar o hábito de poupar, a gente sabe desse poder que os juros compostos têm, né? Então é um site que ele é todo interativo, tem gamificação lá dentro também, tem games que a pessoa pode exercitar algumas práticas que ela pode fazer de educação financeira. Você tem educação financeira... Deixa eu abrir aqui. Porque é interessante, Deixa eu né? pegar. E também, assim, porque as pessoas democratizar essa questão da educação financeira. E hoje a gente tem isso na palma da mão, como o Douglas falou, e tem gratuitamente num site como esse aí, que você pode ir lá aprender e saber, puxa, eu preciso economizar nisso. Ou às vezes você coloca lá, monta, não sei se deve ter uma planilha lá também, vai montar o seu orçamento mensal e aí lá você vai descobrir, caramba, eu tô gastando tanto nisso aqui, e aí você consegue reduzir ali, remanejar esse dinheiro para uma outra questão, não é verdade? Exatamente. Na nossa planilha, a gente tem uma planilha que a gente disponibiliza nesse site também, que a gente recomenda para as pessoas, né? Primeiro lugar, você precisa saber quanto você ganha. Então, as pessoas que têm, muitos dos nossos ouvintes que estão aqui podem ser profissionais CLT, mas ter uma segunda atividade remunerada. Isso é muito comum dos brasileiros hoje. Ele tem uma profissão e talvez ele faz um Uber, a mulher talvez ela vende algum produto nas horas vagas, né? Enfim, então você anota tudo que você tem de receita, né? Pode ser um dividendo, pode ser algum imóvel que você tem locado, ou um segundo trabalho. Anota tudo, seu salário e essas informações. Agora eu sei quanto que eu ganho. A partir daí eu vou planejar o quanto que eu gasto. Aí nos gastos a gente tem dois caminhos para seguir ali. O primeiro é o quanto eu devo e o quanto eu gasto. O quanto eu devo é o que eu já estou comprometido. Isso não altera. Porque isso eu já me comprometi. Então os créditos que eu tenho tomado. O crédito isso não vai mudar. O que eu tenho no cartão de crédito, porque eu já gastei. Então isso se tornou uma dívida. Assim como uma dívida que eu posso ter um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa. E aí eu vou colocar o quanto eu devo. Isso são as minhas dívidas. Aí eu vou para os gastos. Porque os gastos eles são flexíveis. Eu gastei X no mercado no mês passado, que eu fiz um pouquinho mais de churrasco, mas nesse mês eu posso gastar um pouquinho menos. Então os gastos eles são voláteis, eu posso pisar um pouquinho no freio. Então aí eu vou listar todos os meus gastos e eu vou ver o que não essencial e por onde eu consigo começar a cortar. Agora, Luiz, me fale uma coisa. Como é que estão as finanças do brasileiro hoje? Você que trabalha no mercado, você que trabalha com dinheiro, como é que estão as finanças do brasileiro hoje? E aí eu vou emendar uma segunda. Por favor. O brasileiro ganha mal ou ele gasta mal? Essa é uma excelente pergunta. Vou te dar um dado aqui. Hoje 10% da população brasileira ganha mais que 5 salários mínimos. Tá? 5 salários mínimos a gente está falando de um pouco mais de R$ 7.500.
10% dos brasileiros. É muito pouco, né? Se a gente for ver bem, 90% da população está abaixo disso. Só que olha, veja bem, desses 10% da população mais rica, dessa população privilegiada dos brasileiros, desses 10% que ganham mais de 5 salários mínimos, é uma boa renda para o Brasil, né? Mais de 50% dessas pessoas também possuem dívida em atraso. Então, será que de fato está enquanto a gente ganha ou como a gente gasta? O brasileiro ele é muito imediatista. E aqui eu entendo, né? A gente precisa pontuar o cenário do país. A gente sabe que o nosso cenário econômico, político no país já há muitos anos, né? A gente tem muitos desafios. Não é um país fácil de se viver. Nós temos inflação elevada. Todos os anos a nossa inflação ela é alta. Selic. A gente tem a questão dos juros. Né? A gente tem uma série de circunstâncias. A nossa moeda é desvalorizada em relação àquilo que a gente importa. Então por isso a gente paga mais caro em eletrodoméstico, em carro, em uma série de coisas. A gente sabe de tudo isso. Mas sabendo dos desafios, o que eu tenho deixado de fazer? Porque nós, enquanto brasileiros, muitas vezes a gente terceiriza o problema, né? Então o Estado tudo vai mal, é por isso que minha vida financeira tá mal. Mas o que a gente precisa começar a fazer por nós? E aí a gente olha que até a parte da população nossa que está na classe média alta também utiliza mal o seu dinheiro, também é mal educada financeiramente. Então é um problema que... isso é assintomático dos brasileiros como um todo, né? E a gente precisa revisitar isso. Porque o que acontece? O que é o nosso sonho? É sair, o que ganha 2 é passar a ganhar 4, o que ganha 4 é passar a ganhar 6 e assim por diante. Só que toda vez que nós temos, né, nós conseguimos subir um pouquinho de patamar, o que nós fazemos? Aumentamos o nosso padrão de vida. E a gente vai aumentando o padrão de vida, daqui a pouco 10 já não é suficiente, daqui a pouco 20 já não é suficiente. Porque o cara andava de Gol, agora ele tá andando de Hilux, e daqui a pouco ele tá querendo andar de helicóptero. E tudo isso tem um preço, né? Então, o que nós recomendamos sempre? Desde as pessoas que estão na base, aqui os jovens que estão nos ouvindo, que talvez hoje está fazendo um estágio e está ganhando ali meio salário mínimo, começa a guardar desde então, que está morando com os pais, né? E aí não tem as despesas, já aproveita do começo, guarda 10% e vai fazendo esse fluxo. E quando você for aumentando o seu salário, não tem problema você subir um pouquinho o padrão de vida, mas sobe os seus investimentos também. Mantenha sempre o hábito de guardar 10%, 15%, né, para o seu próximo passo. Então esse é o caminho. O que você pode dizer para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, mas que fala assim, eu não consigo sair das dívidas, eu não consigo não gastar, eu não consigo parar de gastar o meu dinheiro. O que você pode dizer para essa pessoa que está nessa situação de endividamento e não consegue parar de gastar? Eu acho que é parar de olhar um pouco para o imediatismo, né? É parar de olhar um pouco para o imediatismo. Então nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de adiar as recompensas. Então, já ouviu, quantas vezes a gente já ouviu, né? A gente só tem hoje para viver, isso. Eu trabalhei muito, eu mereço, né? Hoje, igual hoje que é sexta-feira, hoje todo mundo pisa na jaca, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender a equilibrar um pouco mais a quantidade de vezes que a gente fala esse tipo de frase na nossa vida. A gente deve falar, tem alguns momentos que a gente de fato merece, a gente trabalhou demais, e aquele momento, sim, a gente vai nos dá um pouquinho de regalo, vai sair com a família, vai fazer algumas coisas. Só que a gente quer fazer isso a todo momento. A gente entra nessa escora de joga para debaixo do tapete e depois a gente vê. Só que esse depois, uma hora, ele chega, sabe? E quantas vezes a gente já não viu o caso de problemas no casamento, separação por causa de situação financeira, falta de diálogo sobre finanças, ou a pessoa entrar em depressão por causa das suas finanças, ou a pessoa tem ansiedade, não conseguir dormir, daqui a pouco você tem que tomar remédio, porque ela não sabe como ela vai sair das dívidas. Então, será que não compensa eu diminuir um pouquinho, né, meus luxos, né? E às vezes os luxos são simples. Às vezes o luxo é realmente da cervejinha, é de uma roupa ali, o cara ia no salão de beleza toda hora e daqui a pouco ele... vou dar uma segurada, vou cortar em casa, compra a maquininha, não sei. Exemplos, né? A mulher que ia na manicure toda semana e agora ela vai a cada 15 dias e ela faz a unha em casa. Aí é muito pessoal, você tem que olhar para dentro de si. O cafezinho, dia a dia, faz diferença. Entendeu? E às vezes a gente acha que o pouco... quando a gente acha que é 20 reais, é 50 reais, só que vai indo. É igual o cara que tem 4, 5 pacotes de streaming e ele não encerra nenhum. Ele tem o Globoplay, ele tem a Netflix, e ele não assiste um, só que ele tem 4 assinados. Então, assim, tem necessidade. É só 100 reais no final de semana. Chega no final do mês, é 400 reais, 500 reais. É isso. Luiz, rapidamente, Ed, vou pedir para o Ricardo César colocar a página do Sicredi
Então, para o ouvinte e para quem está navegando na internet, está acompanhando o Jornal da Band também pelo YouTube, está vendo que a página é bem intuitiva também, né? Então, você quer conhecer um pouquinho mais do Sicredi, conhecer um pouquinho mais dessa questão de investimentos, enfim, é só você acessar. Eu vou pegar novamente aqui a página, é sicredi.com.br/educação financeira. Sicredi.com.br/educação financeira. Obrigado. Você vai entrar nesse site e aí você tem uma gama enorme de informações para aprender também. E até para crianças. Nós temos uma parceria com a Maurício Souza Produções, já desde 2018, junto com a Maurício Souza Produções, que nós temos o Gibi da Turma da Mônica. Então nós temos uma série de vídeos intuitivos no YouTube e gibis também, que nós produzimos com a Turma da Mônica sobre o tema educação financeira. Então também vale para educar seus filhos aí. Sicredi está no Instagram também, tá no YouTube. Tem no YouTube alguns vídeos também para falar sobre isso? Muito conteúdo grátis sobre educação financeira, cursos que nós temos dentro dessa plataforma também sobre educação financeira. Então os nossos ouvintes podem se informar melhor através dos nossos canais. Agora, Douglas, aquilo lá, todo mundo... Agora, eu aprendi a economizar. E agora, onde que eu devo investir? Onde que eu guardo meu dinheirinho ali? O Sicredi, ele é um dos impulsionadores dentro do Sistema Financeiro Nacional, né? Uma instituição muito robusta, nós temos 120 anos de história dentro do Sistema Financeiro Nacional. Embora em São Paulo nós chegamos recente, nossa expansão em São Paulo ela começa em 2014, nós estamos falando de 10 anos, né? Mas no Sul nós somos muito fortes, de onde nós viemos, né? A principal instituição financeira do Rio Grande do Sul, o maior banco do Rio Grande do Sul, somos nós, um banco cooperativo, né? No Paraná também a maior rede de atendimento. Então, assim, nós estamos em muitas regiões onde nós somos mercados mais maduros, somos líderes, e aqui em São Paulo recente, mas com uma longa trajetória. Somos uma instituição AAA de segurança financeira, né, pelos todos os órgãos de investimento. Então é um lugar seguro, onde você pode guardar seu dinheiro, desde aqueles que são mais conservadores e que sobrou um pouquinho, quer guardar na poupança. Nós temos a poupança premiada, né, com a Ana Castelo, que é a nossa garota propaganda, com os sorteios que você falou um pouquinho antes da gente começar aqui, mais de 2,5 milhões em prêmios. Então, além dele poupar, ser remunerado pela poupança, que todos os bancos remuneram a mesma taxa, né, pela taxa Selic, ele ainda pode participar dos sorteios. E aí nós temos também para os perfis mais arrojados, aqueles que começaram a guardar e agora querem ir para os fundos de investimento, fundos de ações. O Sicredi tem seu próprio home broker, que o cara pode comprar ações de empresas do mundo todo ali. Então o Sicredi tem esse produto grátis para todos os seus associados. Então a gente convida as pessoas a virem conhecer essa instituição financeira que está crescendo muito em São Paulo, principalmente aqui em Sorocaba, né? Já temos 3 agências em Itavuvu, no Campo Lim e no centro também. Então nós estamos à disposição da comunidade, sempre com o relacionamento que vocês já conhecem. Difícil você encontrar um lugar que a gente se sente tão acolhido como no Sicredi, que tem sempre um cafezinho quente e o sorriso no rosto dos nossos colaboradores. Estamos à disposição da comunidade. Olha, bacana, para a gente fechar, proteção financeira e solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Esse é o tema desta, então, 11ª Semana Nacional de Educação Financeira do Sicredi. Luiz, a gente só pode realmente agradecer a sua participação, a sua vinda aqui ao Jornal da Band. A gente espera, você disse que é a primeira, espera que seja a primeira de muitas vezes que você esteja com a gente aqui, falando sobre a educação financeira, um assunto importante, as pessoas, e essa pergunta talvez tenha sido a pergunta-chave, se o brasileiro ganha mal ou se ele gasta mal, e a gente precisa aprender realmente a gastar e investir o nosso dinheiro, deixar o nosso dinheiro de uma forma mais correta, para não passar tanto perrengue. O brasileiro está acostumado a passar perrengue, mas precisa acostumar a parar de passar perrengue, né? Nós temos essa missão. Obrigado, Douglas, pelo espaço, né? Nós temos essa missão, espero que a gente tenha plantado um pouquinho a sementinha. Nós temos muitos resultados bons que a gente vem colhendo ao longo dos tempos, que a pessoa participa de um momento como esse, e depois a gente encontra ela lá na frente e ela vem nos contar dos frutos que deu. Então a gente espera que esse momento tenha ajudado as pessoas que estão ouvindo aí do carro, de casa, né, a repensarem um pouquinho, aproveitar o fim de semana que vai estar em casa, fazer as contas ali com a mulher e planejar aí os próximos meses, quem sabe não terminar 2024 ali no azul, né, no verde e não no vermelho. Obrigado pelo espaço, o Sicredi está sempre à disposição de vocês, da comunidade, que todos tenham um excelente fim de semana. Tá certo, só repetindo, sicredi.com.br/educação financeira 6h53, a gente volta já.